Eu vou convidar você a que agora oremos ao Senhor, pedindo que Deus possa ministrar aos nossos corações e aos nossos entendimentos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós aqui nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa verdadeiramente estar ministrando aos nossos corações e aos nossos entendimentos a palavra do Senhor. Fala, ó Deus, e que nós tenhamos ouvidos para Te ouvir e um coração disposto a Te obedecer, a fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos e desde já nós Te agradecemos. Amém e amém, Pai. A palavra do Senhor nos diz que Deus, dirigindo-se a Abraão, lhe disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma bênção a partir de Abraão para todas as famílias da terra. Isto, nessa aliança extraordinária que Deus fizera com Abraão, seu servo. Mas a palavra do Senhor diz-nos que Deus aprove nos dar superior aliança. De modo nenhum desejo comparar-nos a Abraão, mas dizer que se Abraão tem nele a bênção para todas as famílias da terra, por ter tamanha maravilhosa e grandiosa aliança com Deus, se a nós é dada uma superior aliança em Cristo Jesus, com muito mais razão, também deveríamos nós ter bênção para todas as famílias da terra. Bênção na pessoa de Cristo Jesus. Humildemente, nós precisamos ministrar esta bênção extraordinária para todas as famílias. Como há famílias que padecem, famílias que sofrem por causa de enfermidades, sofrem por causa de necessidades, sofrem por causa de maltratos, sofrem por causa de perdas. Em todas estas coisas e em muitas outras, é Jesus Cristo a solução. É Jesus Cristo a resposta. É o Senhor que pode trazer a paz, pois Ele mesmo nos disse: a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. Como é necessário haver paz quando estamos em perdas, a restauração, a restituição nos dá a paz que necessitamos em meio às perdas. Quando estamos em enfermidades, a cura, a saúde nos dá a paz que tanto carecemos em meio a enfermidades. Assim o Senhor traz a paz, porque o Senhor traz a resposta e age com justiça em nossas vidas. Aliás, onde reina a justiça,
ali de fato há paz. Se existe alguma injustiça, como poderá haver paz? Como poderá existir paz aonde há injustiça? Por que nossa nação carece tanto de paz? Porque nossa nação vive tantos graus de injustiça. Há tantas injustiças causadas pela atmosfera deste mundo, pela mentalidade desta terra, que é opressora, que é perturbadora. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor tem para nós um reino muito excelente, porque Ele nos tira do império das trevas e nos leva ao reino da sua preciosa luz. Famílias necessitam de bênçãos. Se eu mesmo perguntasse a você que nos ouve agora, que nos assiste agora, se a tua família necessita de bênção, e aonde a tua família necessita de bênção, você me citaria, eu te garanto, muito mais do que 1, 2 ou 3 motivos pelos quais você vê que a tua família carece de bênção. Nós temos um ministério de Cristo para que possamos abençoar as famílias. E Cristo reconciliou nele mesmo todo homem com o Pai, todo homem com Deus, nosso Pai, seu Pai. A primeira coisa que eu quero estender a você é esta reconciliação, esse nível de reconciliação extraordinário que é a reconciliação da qual partem todas as outras reconciliações. A nossa reconciliação com Deus. Havendo essa reconciliação com Deus, tudo mais estará sendo passo a passo acertado. E como, talvez você me pergunte, como reconciliar? É necessário haver um elemento de reconciliação, uma ponte que liga esses dois polos separados por um abismo. O abismo que nos separa é o pecado. E a ponte que nos une é Cristo. De modo que Cristo disse: ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Porque Cristo é o caminho. Ele é o caminho que nos leva a essa reconciliação. Estamos olhando, está quase que ao nosso alcance. Mas há um abismo entre nós. Quem não vence esse abismo fica para sempre separado. Não foi assim na parábola do rico e Lázaro, que Abraão, falando ao agora pobre rico no inferno, disse: há um abismo entre nós. Há um abismo, meus irmãos, que a única maneira de vencê-lo é através de Cristo Jesus. E por isso eu te convido a dar os seus passos nesta ponte que é Cristo. E que passos são esses? São passos de fé. Passe agora para o lado em que você encontrará, de uma vez por todas, paz e plena paz. Como você fará isto? Com uma singela oração, aonde você faz um compromisso de aceitação. Sim, Senhor, eu te aceito. Eu te aceito como
a minha ponte. Eu te aceito como meu reconciliador. Eu te aceito como meu mediador, aquele que media entre a minha pessoa e a pessoa do Pai. E nos pacifica, nos reconciliando, não por um momento, mas para sempre. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta vida que agora aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e toma o passo mais importante de caminhar por essa ponte para estar para sempre na atmosfera divina de paz em Deus, no Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mas o ministério da reconciliação não se limita apenas, e que isso, entenda, não é pouco, a nos reconciliar a nós próprios em Cristo com o Pai, mas nos reconciliarmos uns com os outros, de maneira que a nós também é dado o ministério da reconciliação, para que nos reconciliemos. Como é importante haver conciliações e reconciliações no ambiente familiar. Se a família não concilia, se a família não se reconcilia, a família vive praticamente em um ambiente adverso, como em pé de guerra. Se não há conciliação entre esposo e esposa, como poderão estar juntos? Se não há conciliação entre pais e filhos, como poderão estar igualmente juntos? Como haverá não somente comunhão, mas felicidade familiar, se não conciliamos? Mas por vezes não se concilia uma coisa com outra, uma pessoa com outra. Então necessitamos buscar o quê? Reconciliar. Voltar ao estado de eu me concilio com os membros de minha casa. Aí necessitamos esse Espírito que nos abençoa de reconciliação. Isto nos é dado. Esse ministério não é um ministério que é dado a um homem ou uma mulher especificamente, mas a todos nós que, uma vez reconciliados com Deus, temos que nos reconciliar com os homens. Ninguém pode servir a Deus senão através de servir aos homens. A Bíblia mesmo diz: como eu direi que amo a Deus a quem não vejo, se não amo ao homem a quem vejo? E de todos os mandamentos que o Senhor nos deu, um dos mandamentos mais estranhos e mais difíceis de se praticar é um mandamento relativo ao amor, que diz: amai, e amai aos vossos inimigos. Porque se existe alguém que naturalmente eu não desejo amar, é aquele contra o qual eu me indisponho, a saber, meu adversário, meu inimigo. Mas tristemente, a Bíblia nos diz: e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Meus irmãos, quando numa casa
existe inimizade entre membros da mesma família. Essa talvez, eu não posso afirmar, mas posso supor que possivelmente esta seja a pior espécie de inimizade que pode existir numa vida. Quando um irmão meu se torna meu inimigo, quando um parente meu se torna meu adversário, quando há uma indisposição, e que quantos de nós já não conhecemos casos em que ouvimos: para mim está morto? Você já ouviu frases como esta? Nunca mais quero ver sua cara. São frases brutais, grosseiras. Quando um pai ou uma mãe diz para um filho ou uma filha: eu não tenho um filho, eu não tenho uma filha. A pior inimizade que pode acontecer é a inimizade dentro da própria casa. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Que situação terrível, triste. Mas a nós, como igreja, foi dado o ministério da reconciliação. Nós não temos que ser propagandistas de um discurso de ódio, mas sim divulgadores de uma proclamação de reconciliação. Talvez essa palavra seja tão importante para os dias de uma nação tão dividida quanto a nossa nação, tão polarizada quanto a nossa nação, que está vivendo momentos difíceis. Meus irmãos, nós não somos proclamadores do discurso de ódio. Isso não é evangelho. Evangelho são boas novas. Evangelho é aquilo que foi dito: paz na terra. Paz na terra. Então, eu e você fomos chamados para sermos agentes reconciliadores. Fazendo o quê? Convertendo o coração de familiar para familiar. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Quando você converte o coração do pai ao filho, o que é esta conversão? É voltar a direção do coração em direção, desculpe a redundância, ao filho e em direção ao pai. Eu converto, eu faço uma conversão. O coração está indo para uma direção, se afastando do filho. Eu converto, faço uma conversão de direção em direção ao filho. Faço uma mudança de direção em direção ao pai. O que acontecerá? O encontro será inevitável. Se os pais começam a ir em direção aos filhos, e os filhos começam a ir em direção aos pais, o encontro deles é inevitável. E o encontro sendo inevitável, nós queremos um encontro não para um confronto. Quando nós nos confrontamos, é quando nós damos cabeçadas.
vamos fronte contra fronte. Isto literalmente é dar cabeçada um no outro. Não é assim que nós trabalhamos, porque nós trabalhamos dentro do ministério que Deus entregou a todos nós. E agora não estou falando de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestres, mas de reconciliadores. Quão bom se nós tivéssemos apóstolos reconciliadores. Quão bom se nós tivéssemos profetas reconciliadores. Quão bom se nós tivéssemos evangelistas reconciliadores. Tão bom como se nós tivéssemos pastores reconciliadores. Tão bom se nós tivéssemos mestres reconciliadores. Porque, embora possamos ter dons ministeriais diferentes, todos nós recebemos o mesmo ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, se você recebeu o ministério de Deus e com ele recebeu o ministério da reconciliação, você tem que ser um reconciliador. Você não pode ser um apóstolo divisor. Você tem que ser um apóstolo reconciliador. Você tem que ser um profeta reconciliador. Você tem que ter, não importando que ministério tenha, com ele o ministério da reconciliação. E ministrarmos às famílias reconciliação. Entrarmos nos lares reconciliando. Qual é a influência que você tem causado sobre os seus familiares? Ou sobre os seus vizinhos? Você tem causado a reconciliação? E especialmente, você tem trazido a reconciliação, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais? Fala muito sobre os problemas de gerações, em que há a guerra das gerações, em que as gerações não se entendem, em que a linguagem de um é diferente da linguagem de outro. E o que é necessário, então? Um intérprete. É necessário um intérprete. É necessário, como eu falei, uma ponte. E onde se faz necessário uma ponte, é necessário um pontífice, um construtor de pontes. Deixe-me dizer uma coisa, todos nós deveríamos ser construtores de pontes e não de muros. Muros separam e pontes ligam. Eu fico pensando muito nas palavras que têm sido pregadas, nas palavras que têm sido ditas pelos modernos pregadores. E eu me pergunto, seríamos nós construtores de pontes ou de muros? Estaríamos nós causando a separação ou proporcionando a união e a reunião? E para que haja união e para que haja reunião, é necessário haver reconciliação. Reconciliação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Há uma grande preocupação de gente muito bem intencionada
com seus filhos. A preocupação é tão grande. Por quê? Porque de fato os dias são maus. Sabe, eu me surpreendo sempre quando leio a narrativa de Adão e de Eva, após serem repreendidos por Deus e serem expulsos do jardim do Éden. E Adão e Eva tiveram filhos. Sabe, eu os considero verdadeiros heróis na fé, ou heróis da fé, pelo fato deles terem crido na bondade de Deus, e mesmo diante de palavras quanto ao futuro tão duras, no suor do teu rosto comerás o teu pão, produza a terra espinhos, será em dificuldade, multiplicarei sobremodo as dores de parto, mas eles creram na bondade de Deus, além da justiça de Deus. E mesmo sabendo que os dias que vinham diante deles não seriam dias bons como foram os dias do paraíso, eles ousaram ter filhos. E tiveram filhos. E isso é fé. Realmente, o ato de ter filhos deveria ser um ato de fé, confiados plenamente em Deus. Por quê? Porque nós temos filhos e não o temos para que sejam simplesmente nossos, mas para que sejam do Senhor, porque herança do Senhor são os filhos. Então, eu creio de todo o meu coração que meus filhos, que teus filhos, são herança do Senhor. E são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. E se você ainda não entregou, eis algo que você pode fazer hoje, dedicando e consagrando totalmente os seus filhos ao Senhor, confiando que nas mãos do Senhor eles estarão mais seguros do que nas suas mãos e terão os melhores cuidados que você mesmo não poderia dar a nenhum deles. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. Mas muitos temem ter filhos. Por quê? Porque amam os filhos que ainda não têm. E então dizem, eu não quero ter um filho. Veja se você já ouviu essa história. Para sacrificá-lo. Ninguém quer ter um filho para que o filho sofra. Ninguém quer ter um filho para que o filho seja sacrificado. E o medo de sacrificar o filho faz com que nós não tenhamos o filho. E precisamos que o coração desse pai se volte para esse filho, para que um dia, vindo esse filho, o coração desse filho se volte para esse pai. Filhos que nem mesmo existem, por amor, estranhamente, por amor ao filho, por não querer vê-los sofrer. É compreensível. É um raciocínio até lógico. Mas eu quero
ir a uma ocasião de um verdadeiro sacrifício. Quando um homem de Deus, a toda prova, chamado Abraão, por ordem divina, leva seu filho, como Deus pediu, dá-me teu único filho, Isaque, dá-me teu filho. E é o que eu estou pedindo a todo pai aqui, nesta noite: dê o seu filho ao Senhor. A Bíblia nos fala que Abraão, então, foi juntamente com seus servos e com Isaque para um monte, a fim de sacrificar. O menino perguntou ao seu pai: aonde está o cordeiro? Temos a lenha, temos o fogo, mas aonde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus proverá. A segurança que eu quero trazer à sua vida é uma segurança de provisão. A palavra que eu tenho para reconciliar a tua vida com todos os teus sonhos, com todos os seus desejos, para os seus filhos, é uma palavra de Deus proverá. O Senhor proverá, e o que Ele proverá? Tudo o que for necessário, Deus proverá. Conhecemos a história em que Abraão, obediente a Deus, coloca o filho sobre o altar, toma o cutelo e prepara para imolar a Isaque. E então, no capítulo 22, no versículo 11, diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Então Abraão, erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. O que significa isto? Deixe-me dizer uma coisa que o Senhor me falou enquanto eu lia este texto. Onde há pais tementes, obedientes a Deus, sempre haverá filhos sendo poupados. Onde há pais obedientes a Deus, tementes a Deus, que dão seus próprios filhos a Deus, há filhos sendo poupados de todo sacrifício. Para mim, isso tem um peso
de revelação em minha vida, que eu espero que tenha um peso de revelação na tua vida. Se somos pais tementes a Deus, obedientes a Deus, que damos os nossos filhos a Deus, nossos filhos serão poupados de sacrifício. Através do quê? Da provisão de Deus. A palavra vem do alto, mas a provisão está na terra. Deus está comprometido com você, com a sua família. Lembre-se do que foi dito, eu acho uma das palavras mais poderosas, falada pelo apóstolo Paulo, aquele carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tema a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. E serás o que? Salvo. Tu e toda a tua casa. Toda a tua casa. E quando a Bíblia diz toda a tua casa, é toda a tua casa mesmo. Eu não sei se hoje algum pai que nos ouve está aflito por algum filho ou por mais de um, e está pedindo uma intervenção de Deus. Deixe-me apresentar o Senhor Deus de Abraão, Deus que provê. Você está esperando uma resposta de Deus? Você está esperando uma provisão de Deus? Você está esperando uma solução de Deus? E o que Abraão teve naquele dia? Uma solução de Deus. Você terá uma solução de Deus na tua vida. É o que eu estou declarando, confiado na palavra de Deus. Está preocupado? Seu filho, sua filha, tem estado afastado dos caminhos do Senhor? Ora, eu quero dizer a você que você está preocupado que ele vá sofrer. Você está preocupado que algo de terrível acontecerá a ele, porque quando nos afastamos do Senhor, algo de terrível já aconteceu em nossas vidas. O afastamento. Mas você tem clamado a Deus. E Jesus disse: eu vim para substituir. Eu vim para levar toda a enfermidade. Eu vim para levar toda a dor. Eu vim para levar todo o pecado. Eu vim para levar toda a maldição sobre mim. Para quê? Para que você não caminhe em pecado, para que você não caminhe em enfermidade, para que você não caminhe em maldição, para que você não caminhe em dor. O Senhor proverá. Você tem se perguntado como acontecerá a solução. E eu estou dizendo: Deus proverá. E Ele reconciliará. E nós exerceremos o ministério da reconciliação. Ele reconciliará, a Bíblia diz, simplesmente todas as coisas em Cristo Jesus, no Cordeiro que nos substitui, no Cordeiro que toma o nosso lugar. Ele reconciliará todas as coisas. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. E com muito mais razão agora, todas as famílias serão abençoadas em Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Permita-me orar pela sua vida. Permita-me orar pela sua família. Permita-me orar pelos seus filhos. Permita-me orar pelos seus cônjuges. Permita-me orar pelos seus pais. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Senhor Jesus, nós oramos agora e pedimos que essa graça irresistível, poderosa, extraordinária, venha sobre todas as famílias, sobre todas as casas, aonde houver uma pessoa nos assistindo, nos ouvindo. Agora nós declaramos, pela fé em Cristo Jesus, na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nós oramos que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os homens. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.